É importante ali para a decisão de qualquer processo, na discussão entre ministros, assim, alguma divergência, eu acho que, mas desde que bem fundamentada. Então, me pareceu que os argumentos do ministro Raul Araújo foram um tanto frágeis, porque ele diz que aquela reunião não teve essa intensidade toda, não teve essa repercussão toda, logo depois, e que também, por não ter gerado nenhuma consequência direta, as eleições acabaram acontecendo, Lula foi eleito e tal, ele disse que por isso não se deveria dar tanta importância e por aí também não deveria haver uma punição tão grave para Bolsonaro. Me parece uma argumentação muito frágil, já que é um presidente da República falando a embaixadores, como disse o ministro Azevedo mais à frente, eram jogando para o mundo um questionamento, uma dúvida, uma campanha de descredibilização do processo eleitoral brasileiro. Isso não é grave demais para o ministro Raul Araújo argumentar dessa forma? Veja, Chico, a divergência num julgamento colegiado é algo importante, né? Porque demonstra um segundo ponto de vista ou um outro ponto de vista que não foi avaliado anteriormente. Então, a divergência ela é importante. De fato, né, a partir desse seu ponto de vista, inclusive com relação ao voto do ministro Raul Araújo, eu vi que, na realidade, houve uma certa incoerência, com todo respeito, na verdade, ao voto que foi proferido, até porque o ministro Raul Araújo pontua que o ex-presidente já havia sido penalizado com a representação eleitoral, em que ficou comprovada a propaganda eleitoral irregular, não é? E que, na ótica do ministro, não haveria de se aplicar uma penalidade, né, uma sanção tão grave como a inelegibilidade a partir desses mesmos fatos. Eu, apesar de respeitar esse entendimento, discordo, considerando que o contraponto que foi feito logo em seguida pelo ministro Floriano Marques diz que o presidente da República, né, que tem aí o exercício principal de representatividade do país, né, seja no poder executivo, seja para fora do país, do ponto de vista internacional, ele não cabe ao presidente fazer a defesa contra as urnas eletrônicas e contra as instituições democráticas. Ao contrário, ele deveria, na realidade, garantir a confiança desse sistema eletrônico de votação e também das instituições democráticas como o Tribunal Superior Eleitoral. Então, de fato, ao que se parece, houve desvio de finalidade do ato e não só, ao que parece, vai ficar numa representação eleitoral, e sim na inelegibilidade do ex-presidente. Agora, doutor, sobre os votos, né? Aqui como leigo, observando, votos bastante longos, né? Muito longos, extensos, de certa forma cansativo até acompanhar, apesar de a gente poder ver com detalhes, né? O que embasou essas decisões. Necessário esse tempo que é utilizado pelos ministros? Poderia ser mais curto? Estou falando aqui como leigo mesmo, quero te ouvir sobre isso. Diego, eu começo, inclusive, a falar sobre o voto do relator, do ministro relator, que foi um voto detalhado, esmiuçado, né, um relatório extenso, mais detalhado, e também da importância que esse julgamento traz para a justiça eleitoral e para todo o país. Sem dúvida alguma, nós estamos diante do principal julgamento da justiça eleitoral nos últimos anos. Na realidade, não há na história da justiça eleitoral um julgamento como esse, em que se está diante aí de uma inelegibilidade de um ex-presidente da República. Então, sem dúvida que os ministros que fazem parte do TSE têm um cuidado, né, redobrado nessa situação, até porque nós estamos falando aí de um julgamento que vai, sem dúvida nenhuma, estabelecer um precedente, né, principalmente no que se refere à defesa das instituições de nosso país. Então, há um cuidado, né, uma cautela muito grande com relação a esse caso, e por isso até que nós identificamos votos tão esmiuçados, votos tão detalhados para fim de comprovar, seja a divergência, como inaugurou hoje o ministro Raul Araújo, seja também os demais ministros na defesa da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, os ministros, inclusive, que votaram com o relator,
fizeram questão de expor as suas razões, não só acompanhando o voto, né? Tiveram aí cada um a sua opinião individual sobre o caso. Doutor, pelo que andar da carruagem, a previsão de 90% das pessoas que estão acompanhando, ou 99,9% das pessoas que estão acompanhando esse julgamento é de que Bolsonaro vai ser declarado inelegível. A pergunta é, e recurso? Como funciona o recurso no TSE? Quanto tempo leva para ser julgado? Como é que é esse processo de recurso no âmbito eleitoral? Chico, algo que chama a atenção nesse caso é que, como esse processo já começou no Tribunal Superior Eleitoral, o ex-presidente, acaso condenado, ele tem a possibilidade sim de recorrer, mas agora num espectro totalmente limitado. Ou ele visa esclarecer perante o TSE o julgamento, que a gente chama de utilizar os embargos de declaração, ou então apresentar um recurso ao Supremo Tribunal Federal e levar esse processo à Suprema Corte. E um detalhe importante é que o ministro relator fez questão de pontuar que esses recursos não detêm efeito suspensivo. Ou seja, muito embora exista o recurso ou existam os recursos, o julgamento, o resultado do julgamento deve ser aplicado com efeitos imediatos.